Fala, minha gente, a paz do Senhor a todos aqueles que estão nos assistindo a partir desse momento. Esse é mais um programa Lição Mais, um comentário adicional ao estudo que você fez durante a semana. Aqui nós queremos agradecer a presença de todos vocês, a nossa audiência que sempre tem nos assistido, tem compartilhado aí o nosso like. Nós estamos felizes com a participação de todos. Todas as sextas-feiras vai ao ar este programa no canal Promessista Ceará, no YouTube e também no Facebook. Eu quero aqui pedir a você que ainda não é inscrito nesse canal no YouTube, que se inscreva para que a gente possa nos colocar cada vez mais em relevância com o conteúdo que trazemos para a glória de Deus toda semana para você e também para aqueles conhecidos que você compartilha o link deste programa, tá bom? Hoje nós estaremos dando sequência à lição bíblica que logo mais pela manhã estaremos estudando com o tema O Cristão e o Seu Trabalho, que tem como tema principal Firmados em Cristo. Então, eu quero aqui apresentar, então, a partir desse momento, o convidado, aquela pessoa que sempre está comigo tendo esse bate-papo cristão, teológico aqui para você que nos assiste. Então, nós estamos recebendo aqui mais uma vez com alegria, muito feliz, pastor Franci, pastor missionário. Deus seja contigo, sábado abençoado, meu caro. Amém, pastor, sábado abençoado para todos, prazer é nosso estarmos mais uma vez falando de um assunto que mexe com o nosso coração, né? Que é missões, ser um cristão missional. Então, eu creio que serão momentos aqui agradáveis. Amém, pastor. Então, nós já vamos aqui abordar teologicamente esse assunto, que, na verdade, a lição, pastor França, ele vai trazer aspectos cotidianos, diários, do cristão, né? E quando eu penso no contato que nós temos diariamente, né, como um cristão que somos, eu me lembro de alguns personagens da história do cristianismo, e eu lembro do grande Charles Spurgeon, que o príncipe dos pregadores, era um pregador inglês, era batista. Ele tinha várias frases, um dos maiores ganhadores de almas que já existiu nesse planeta. E ele tem uma frase muito interessante que eu acho dele, que é assim, ele diz que antes que o sol ele se ponha, nós temos que atentar para as circunstâncias e perceber o momento de executar a pregação do Evangelho para que as pessoas se convertam. Ou seja, é ficar procurando. Ele quis dizer que nós temos que estar procurando a todo momento um momento para levar alguém à conversão, né? E aí, antes de fazer isso, pastor França, é interessante a gente trazer aqui para aqueles que estão nos assistindo aí no seu smartphone, na sua TV. Nós vamos primeiro falar das bases, pastor França. Vamos falar um pouquinho da base da missão, a sua experiência como missionário, a nossa experiência como pregador do Evangelho, nos leva a entender um pouco da base, né? O que seria a base da missão, pastor? Qual é a base da missão, na sua opinião? Queridos, nós louvamos a Deus porque o nosso Deus, ele é um Deus missionário. Isso, muito bem. Ele é um Deus missionário. O projeto de missões está no coração de Deus, tem que estar no nosso, né? O coração de Deus sempre esteve. O Deus eterno, missionário, sempre teve missões no seu coração. Antes da fundação do mundo, a Bíblia vai dizer que ele já nos escolheu. Então já tinha um projeto. Já tinha um projeto de salvação na presciência desse atributo divino. E aí é tão maravilhoso que na criação Deus já começa a colocar em prática alguma questão referente à salvação. Quando ele começa a criar
quando ele começa a fazer o casal lá, a instituir a família, ele tinha um projeto, e o projeto é glorificar o nome dele. É uma missão, né? A missão, a nossa maior missão, o fato de você ter nascido, o fato de existir essa igreja aí que você congrega, o fato de eu, pastor Altevi, estar aqui, é porque nós precisamos glorificar o nome de Deus. E aí, nós, na criação, Deus ele tem esse propósito, ele tem esse objetivo, né? Então, a criação ela está totalmente ligada com essa missão. Russell Shedd ele diz algo muito interessante. Ele diz assim, que o mundo inteiro está debaixo da esfera do interesse de Deus. O mundo inteiro. Tudo referente ao mundo, ao universo, está dentro do propósito de Deus, que é missão. Nós glorificamos a Deus com tudo que fazemos. Como diz lá em Coríntios, que comais, que bebais, fazei qualquer coisa, até o teu trabalho secular. Até o teu trabalho secular, até o teu dom profissional, teu talento, precisa glorificar a Deus nas nossas atitudes, as nossas ações, né? Nossa fala, tudo isso precisa glorificar a Deus. A Bíblia vai dizer, tudo quanto tem fôlego. Pastor, o senhor falou um pouquinho da criação, e John Stott ele vai falar lá no livro A Cruz de Cristo, que nós precisamos entender e conhecer as bases que repousam sobre a missão. E a base que repousa sobre a missão é Deus mesmo. Você falou da criação, né? Eu entendo que quando Deus ele chega na terra, aqui, a Gênesis vai dizer que o Espírito de Deus pairava sobre a terra, né? Isso. E é como se ele veio com uma missão. Olha o Deus missionário agindo, verdade, né? Ele veio com uma missão, chegando aqui, ele enxerga, contempla, né, tudo deformado, digamos assim, né? E ele executa a missão. Ele separa as águas do seco, né? Ele cria o sol ali, né? A lua, ele faz o firmamento, ele cria o ser humano, ele cria as plantas, ele cria os seres vivos de uma maneira geral. Perceba que a terra, ela já existia, né? Verdade. Então ele veio com uma missão, fazer com que a terra ela passasse a existir de uma maneira especial, bem melhor. E outra coisa, a missão de transformar algo que era só trevas em luz. Luz, muito boa, muito boa. Então é isso. Então percebe que, como o Stott falou, a gente precisa conhecer as bases. Se nós não conhecermos a base que repousa sob a fé que nós professamos, nós não conseguimos entender a questão da própria missão. E aí, pastor, vem um comentário que a gente precisa fazer à luz da teologia bíblica, principalmente a história de Israel. Israel parece que eles não entenderam muito bem isso, né, pastor? O senhor quer comentar alguma coisa a respeito disso? Então, correto. Israel, ele não entendeu essa base de glorificar a Deus. Eles não entenderam o que diz lá no Salmo 19, né? Os céus declaram a glória de Deus, o firmamento anuncia a obra de suas mãos. Né? Você vai ver que, com o passar do tempo, Israel ele foi se tornando um povo rude, um povo que começava a ter algumas atitudes que, ao invés de glorificar a Deus, pelo contrário, mostrava um Deus totalmente diferente daquilo que Deus é. Por isso que, quando Jesus veio à Terra, ele modificou essa visão, né? Ele modificou a visão que eles tinham a respeito da glória que precisava ser dada a Deus. Você vai ver que o apóstolo Paulo, ele dá base ao que a gente está falando, quando ele diz lá em Romanos, né? Romanos 1, porque as coisas invisíveis desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem claramente e vê pelas coisas que estão criadas. Ou seja, todo esse processo espiritual que aconteceu antes da fundação do mundo é vista através da criação.
através das nossas vidas. Então, o nosso Deus, ele é um Deus totalmente missional. E melhor ainda, ele trabalha em comunidade. Daí a questão da triunidade, né? E é interessante que Israel, eu percebo assim, que Israel, eles não entenderam muito bem a ideia de Deus. Por não conhecer a base que repousa sobre a missão, eles vacilaram. Em que sentido? Eles entenderam que foram chamados para ter a bênção, né? E não para ser uma bênção. Eles entenderam tudo errado. Eles foram chamados para ser uma bênção. Isso. E se nós analisar, não falo nem de Noé, mas a partir de Abraão, o que aconteceu? Ser tu uma bênção, né? Em Abraão, Deus, ele renova ali um chamado, né? Na vida, ele chama Abraão, né? Então ele diz, olha, em ti farei uma grande nação. De ti farei uma grande nação. E aí ele discorre, né? Abençoarei aqueles que te abençoares. Ou seja, Israel, ele foi chamado para ser bênção, não para ter uma bênção. É porque, pastor, a bênção, ela não pode estar à frente da adoração, né? Você precisa primeiro glorificar Deus para que a bênção te alcance. Isso, é verdade. E aí nós percebemos, eu até separei o Salmo 2 aqui, diz assim, ó, pede-me e eu te darei as nações por herança e os fins da terra por tua possessão. Olha aí. Ou seja, a cultura judaica, né? O ambiente que foi escrito no Salmo, que é a poesia sapiencial, ela ilustra a ideia de que Deus abençoaria aqueles que se colocassem na missão. Verdade. Para ser bênção, né? Eu estarei lhe dando, ele fala, lhe dando as nações em possessão, né? Para que vocês tomem posse. E é interessante isso. E a questão, o que você acha, pastor, da questão do chamado de Isaías nesse sentido, hein? Então, antes de chegar na questão de Isaías, né, é interessante que o que Deus usa para simbolizar a bênção? As estrelas, né? Ele mostra para Abraão, olha as estrelas aí. Infinitude, dá a ideia, né? De infinitude. Ou seja, ele precisa perceber o tamanho do poder de Deus, né? O próprio Isaac, ele vai nascer em um tempo que aos olhos humanos difíceis, né? Na velhice lá de Abraão, de Sara. Então isso mostra, não foi algo por acaso. Deus queria mostrar para Abraão e Sara que ele precisa ser adorado, que ele é o Todo-Poderoso e que não há limite para o nosso Deus. Já quando você vê lá o profeta Isaías, é algo muito maravilhoso. O chamado de Isaías, olha como a gente precisa entender missão como algo que glorifica a Deus. O que foi que Deus revelou ao profeta? A glória dele. Ele precisava primeiro entender o tamanho da glória que ele precisava compreender, né? Tem que compreender. Quando ele viu aquilo, eu, vixe, meu Deus, eu estou perdido. Olha aí como o homem é adorado. Olha esses anjos voando aí, né? Esses anjos voando. Olha como o homem é glorificado. Eu estou perdido. Eu sou um homem limitado, sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, mas eu pude ver aqui o Senhor. E aí, quando a gente percebe, pastor Otávio, o tamanho da glória do nosso Deus, o tamanho do poder do nosso Deus, a gente não se orgulha da gente, a gente se humilha. E aí muita gente tem uma visão aí do pentecostalismo que eu sou o cara, eu rodopio, eu falo, eu curo, e eu estou cheio da presença de Deus, e isso faz com que eu diga, eu profetizo, eu determino, eu que mando. E essa ideologia aí é totalmente contrária à glória de Deus. Quando você vê a glória de Deus, quando você sente a presença de Deus, um exemplo, um culto. Você está lá no culto de missões, de evangelismo, ou um culto de adoração, você vai lá, ora, e você sente a presença de Deus. O Espírito Santo, ele vai te dizer, olha como tu é limitado, mas eu estou te dando graça. Eu estou te fazendo você sentir a minha presença, mesmo você sendo pecador. E isso é que tem que estar no coração do missionário. Enquanto o missionário não se humilhar
e entender que a glória, a missão é a Deus, ele nunca vai ganhar almas. E é interessante que a missão, ela não passa à frente do avivamento, né? Certeza, claro. Da manifestação da glória de Deus. Verdade. Se a gente pular muito na história e chegar aqui no século XV, século XVI, no século XVII, todos aqueles avivamentos, vamos começar pela Reforma Protestante, né? Acontece um avivamento na Reforma Protestante, um avivamento mais voltado para a teologia. Mas logo após o movimento teológico espalhar e libertar pessoas que viviam oprimidas pelo Estado e Igreja, as pessoas começaram a sair para pregar. O avivamento dos moravianos aconteceram dentro daquele período dos 100 anos, né, de oração, dentro do aspecto da manifestação dos dons lá entre os morávios. Eles saíram para todos os lugares. Quando Evan Robert, lá no avivamento da Rua Azusa, não, do país de Gales, quando aconteceu aquele avivamento, saiu dali missionários para vários lugares da terra. Então, o avivamento, ele está em primeiro lugar, depois vem a missão. E aí, quando a gente volta para Isaías, a gente é tipo forçado a entender que ali o Deus da missão, ele estava apresentando precursores de quem? Da pessoa que veio fazer a maior missão nessa terra, que foi Jesus. Jesus foi ou não foi um missionário? Ixi, com certeza. O maior modelo de missões foi Jesus. Vê que ele deixou os discípulos, e é tão maravilhoso a gente pensar na questão da glória da presença de Deus, né? A glória da presença de Deus é que nos impulsiona. Nós estamos nesse mês, né, de missões da Igreja Adventista da Promessa, né? Muito bem. E aí a gente teve antes uma semana de oração, e como é bom a gente sentir a presença do Senhor, né? A gente saber que o Espírito Santo está com a gente, e aí a gente tem que glorificar Ele por isso. E aí, quando você sai para pregar, você sai com determinação. A igreja primitiva, ela teve que esperar o descer do fogo espiritual, né, o batismo do Espírito Santo, para que ela pudesse sair. Por quê? Amém. Porque quando você sente a presença do Senhor, você vai ter uma virtude muito maravilhosa, que é a ousadia. Ousadia não é para todo mundo. Ousadia é para aquele que tem a glória de Deus dentro dele. Ele sente a glória de Deus, ele sente o chamado de Deus, ele se alegra com aquilo que está fazendo. Isso aí não glorifica ele, mas o Senhor, né? O Senhor é glorificado. E é interessante, pastor, assim como Deus ele foi missionário desde a vinda aqui nessa terra deformada, né? E ele passa a ser o Deus missionário a partir dali. E a teologia de missão, ela vai trabalhar essas bases. A gente vê algumas obras, ela trabalha essa base. E ela trabalha também a base do Cristo, que ele deixa ali a sua glória, né? E ele se humaniza, né? E vem a essa terra para cumprir ali a missão. Por isso que, como o senhor falou, é o maior exemplo. Porque ele, vamos colocar entre aspas, né? Aquele momento ali cômodo do trono, né, a imagem do trono, e vir para um verdadeiro campo de batalha, né? Primeiro porque ele foi acrescentado à natureza humana, né? Coisa que Deus não tem, né? Deus é Deus, né? E aí em homem ele passa a sofrer perseguições, tentações, angústias, né? E mesmo assim ele cumpre cabalmente a sua missão, né? Por quê? Porque a missão, eu entendo que a missão ela precisa ter amor, pastor. Ela precisa ter amor. Ela precisa ter o avivamento e ela precisa ter amor. Se a gente não tiver amor, não tem como. Nós estamos mais tarde, pela manhã, nós vamos estudar a temática cristão e seu trabalho. E a gente vai perceber ali no estudo a ideia de que as pessoas elas precisam dar bons testemunhos, né? Onde ela está. E quem é o reflexo disso?
o reflexo disso é o próprio Deus, é o próprio Cristo, é o Deus que veio aqui a essa terra e se colocou como um missionário para que as pessoas entendessem como tem que ser feito. Com certeza, pastor. E aí, a ideia lá que a gente vai estar estudando pela manhã é que se você glorifica a Deus, se você vive para glorificar a Deus, o teu trabalho é um ambiente ideal para você glorificar a Deus com as suas atitudes. Por isso que quando a gente vive uma vida de honestidade, quando a gente vive uma vida de verdade, quando a gente vive uma vida proclamando o Evangelho, eu lembro com muita alegria quando a gente pastoreava Juazeiro do Norte e a gente fez uma gincana assim, missional, né? Uma gincana missional com a igreja, dividimos as equipes e eu quero citar o pastor Gilcélio, né, que hoje está pastoreando o Guigó com a missionária Diaconisa Kelly. E aí ele teve a estratégia de passar curso bíblico no ambiente de trabalho. É muito, coisa grande, né? É algo muito maravilhoso. E ali ele trabalhava, não era um trabalho fácil, pedreiro, solzão, o servente lá numa obra. E aí ele disse, pastor, vem aqui. E eu fui, conversei lá com os funcionários depois do expediente, algo muito maravilhoso que eu já trabalhei em fábrica, eu sei quando está terminando ali o expediente, o pessoal quer ir embora, né? E lá a gente reuniu eles e começamos a falar do curso Prova de Amor. E aí quando a gente conseguiu reunir, se eu não me engano, quase, não sei se foi 30 ou 40, só naquela fábrica, e ministramos o curso, entregamos certificados. A gincana no total foi mais de 300 cursos bíblicos numa igreja local, né? Pensa, né? Então, isso mostra que a gente precisa ter atitude. O pastor Willamy, né? Também o pastor Willamy, nosso pastor da convenção, do MVP, né? Ele também estava, agora, esse tempo, né? Nessa pandemia, orando, quando liberaram lá, quando estava tudo melhor, né? Ele estava orando pelos funcionários, fazendo um momento devocional com os funcionários na empresa. Isso glorifica a Deus, irmão. Isso glorifica o Senhor. Isso exalta o nome do Senhor Jesus. Pastor Franci, eu percebo também, nós estamos falando de teologia de missões, né? Nós já falamos do Deus missionário, nós já falamos da questão do que acontece antes da missão, que é o avivamento, que é a glória de Deus, as bases teológicas da missão, né? Só, pastor, que a ideia é que nós precisamos compreender que essas bases, elas precisam ser consultadas, né? E basta tão somente ler as páginas das Escrituras, né? As bases, né? A base é as Escrituras. A gente falou da questão de Israel, nós falamos de alguns profetas, nós adentramos na fala de Cristo e eu acredito, para fechar essa primeira parte, falar um pouco da missão que foi cumprida pelos discípulos de Jesus, né? Eles viram ali o espelho e se espelharam em Cristo. E após a revelação, a glória ser manifestada lá em Atos 2, foi que a missão ela se expande, né? Ela se expande. E a carta aqui a Filemon, que nós estamos estudando, é fruto de um trabalho missionário, né? Epáfras, ele leva ali para aquela cidade de Colossos a informação que existe um Cristo, que é Deus, que cura, que salva, né? que está entronizado, e aí ele começa a pregar para aquelas pessoas, né? E naquele ambiente ali as pessoas vão aceitando a fé cristã, né? E aí o apóstolo Paulo, ele vai tratar as relações mais assim pessoais dentro desse aspecto, né? É interessante o texto base, né, da lição, que Paulo ele fala que a gente precisa trabalhar com bom ânimo, né, em tudo que a gente fizer, como se estivesse fazendo para o Senhor. É a ideia da base lá de glorificar a Deus. Essa é a maior missão da igreja. A nossa maior missão é glorificar. Quando eu tenho uma atitude louvável no meu trabalho,
na minha vizinhança, na minha igreja, na minha faculdade, eu glorifico a Deus. Eu glorifico a Deus. E com isso, o Senhor ele nos dá uma recompensa, né? O final do versículo diz que é uma recompensa, uma herança. Então, meu querido, como é triste se a gente for um mau testemunho no nosso trabalho. Como é triste se a gente... Aí é o contrário. A missão que é? Glorificar a Deus com as nossas atitudes. Revelar Jesus, revelar Deus, Salvador, Criador. Se eu não faço isso, pelo contrário, eu tenho atitudes contrárias a isso, ao invés de eu glorificar a Deus, eu profano o nome de Deus. Eu faço o contrário, pastor. Em vez de eu exaltar o Senhor, eu estou profanando, eu estou desrespeitando, eu estou sendo irreverente por causa das minhas atitudes. É isso aí, meu querido. Então, nós estamos aqui agradecendo mais uma vez a você que está nos acompanhando aqui no canal Promessista Ceará. Eu quero agradecer a Deus pela tua vida. Todas as sextas nós estamos indo ao ar a partir das 19 horas, trazendo esse comentário adicional ao seu estudo semanal. É com muita alegria que estamos aqui tendo esse bate-papo teológico hoje com o nosso querido pastor Franci José. Mais uma vez, a gente está aqui para realizar esse trabalho que Deus colocou no nosso coração. Amém? Pastor Franci, nós já fiz uma citação lá do nosso querido Spurgeon, Charles Spurgeon, pregador inglês, e tem uma frase muito forte que ele usa, eu acredito que o senhor sabe, que é a frase que ele diz assim: todo cristão, ou ele é um fajuto ou um missionário. Não tem como ser as duas coisas, né? Ele vive, né, essa ideia de ser um missionário diário, ao ponto de querer, antes que o sol se ponha, segundo a outra frase, né, ver um ato que possa levar alguém à salvação. Né? Então, assim, pastor, como está essa relação na sua visão de pastor, de pregador, de missionário, que é, com os cristãos de uma maneira geral? Nós estamos vivendo para a missão ou estamos mais acomodados? Qual é a sua visão de uma maneira geral? A minha visão é que tem melhorado, né? Não está de acordo com, eu creio, com a vontade do Senhor. A gente é cobrado pelo Espírito Santo. Aquele que tem compromisso com Deus, ele é cobrado pelo Espírito Santo, né? O Senhor me cobra, você tem que fazer mais, está pouco, dá para esforçar mais. E aí, o Espírito Santo ele está fazendo isso a todo instante. Eu creio que nós ainda estamos acomodados. A pandemia, ela mostrou a importância da gente congregar com a nossa família, né, ter o nosso culto doméstico, preparar a nossa família, trabalhar com outras estratégias, desde as virtuais também, né? Mas a pandemia também revelou a fraqueza da igreja, né? A fraqueza da igreja. Estou desabafando aqui com os irmãos. Por quê? Porque a gente era para ter feito mais. Hoje, a gente conversa com algumas pessoas de outras denominações e a queixa é a mesma, pastor. Não recebi uma oração, não recebi uma visita, não foram nem na calçada da minha casa para orar comigo, né? Você não precisa estar abraçando ninguém para fazer missões na pandemia, você não precisa estar dentro da casa de ninguém, você pode cumprir com as regras sanitárias, mas uma coisa que a gente não pode fazer é deixar de pregar. A gente precisa pregar. A gente precisa falar do amor de Cristo. E eu creio que a nossa igreja, o cristianismo em geral, ele tem se acomodado. Ele tem se acomodado. E a gente precisa despertar. Por quê? Porque o Deus da missão está voltando, né? O Deus que encarnou está voltando. Jesus está voltando. E nós temos a responsabilidade de levar até ele as ovelhas que foram ganhas, né? Jesus ele vem, nós vamos morar o milênio, mas será que nós temos cumprido com essa responsabilidade, né, pastor? Pastor, eu acho assim que a impressão que eu tenho é que
essa nossa geração, principalmente se a gente fazer comparações, né? Se a gente comparar as outras gerações de cristãos, como teólogos que somos, pesquisadores, né, acadêmicos, a gente tem estudado e tem tido acesso a informações do passado. Essa geração é a geração muito fraca, muito fraca. Ela vive, a impressão que eu tenho é que ela vive como que Cristo não fosse voltar. Totalmente contrário do que Lutero pensava, né? Lutero, ele pregava como que Cristo fosse voltar naquele dia. O próprio apóstolo Paulo, quando ele vai ali se expressar em Filipenses, aos Tessalonicenses, ele se coloca no meio daqueles que estarão vendo Jesus voltar. A esperança no coração desses homens, eles eram da volta iminente de Cristo, né? E hoje, a percepção que eu tenho é essa, que as pessoas elas estão vivendo como se Cristo não fosse voltar e a igreja é apenas um local para entretenimento, né? Um sábado pela manhã, então um domingo, precisa ter ali um culto bom, precisa ouvir bons louvores, né? Precisa ter um lugar confortável e tal. Só que quando nós olhamos para a geração passada, principalmente com uma frase dessa muito forte de Spurgeon, né? A gente fica se pensando, a gente vem a se pensar e pensa por que essa geração, com os dispositivos que temos, com a tecnologia que temos, né? Com o alcance que nós temos, por que nós não fazemos 10 vezes mais de que aos cristãos de um século atrás? Porque condições nós temos, né? E aí, o ato que você falou aí, do pastor Gilcélio, um simples ato que hoje a gente olha e fica assim perplexo. Como pode um negócio desse? Né? Como pode um negócio desse? Mas se a gente analisar na história do cristianismo, pastor, isso é coisa pequena. Porque quando Paulo, o apóstolo Paulo, Pedro, os apóstolos de uma maneira geral, será que eles ganharam? Eles ganharam o mundo todo? Não foi bem assim. Eles eram os cabeças, eles eram os líderes, mas os artesãos ganharam artesão, né? Os trabalhavam no mercado informal, ganharam aqueles que estavam ao redor deles, né? Então, os viajantes, eles iam pregando também. Então, a plebe, né? Elas pregavam a todo custo, ao ponto até de perder a própria vida, porque a perseguição, a partir do século II, ela foi grande. E aí, esse tipo de coisas que o senhor fala aí, do pastor José, era para a gente fazer toda hora. É comum, né? É comum, comum. Mas é uma coisa espetacular de ver, ao ponto que a gente fica assim pensando, meu Deus, me dá força para fazer isso também. Eu até digo isso aqui, me dê força para fazer isso também, porque é possível, gente. É possível, porque nós estamos em missão. Então, a gente pode fazer sempre mais. É interessante que o Espírito Santo, quando ele trabalha em nós para a gente glorificar o nome de Deus, ele nos ensina algo interessante. Neste mundo, irmãos, nós estamos de passagem. Esse mundo não interessa, irmãos. O que interessa é a eternidade. Às vezes tem tantas pessoas que não conseguem ser missionário, ser missionária, ser missional, porque a vida deles estão apenas respaldada neste mundo. Querem a melhor roupa, querem a melhor comida, querem luxar, querem olhar para essa terra e ter uma saúde inabalável, querem olhar para essa terra e ver o melhor ambiente de morar. Não é. Se a gente tiver essa visão, a gente nunca vai querer o céu. E nunca vai querer levar ninguém para o céu. Então, a nossa visão é: esse mundo estamos de passagem. Deus tem coisa muito melhor para nós. E quanto mais pessoas a gente levar para este lugar melhor do que este, que a gente está vivendo, mais maravilhoso será aquele grande dia. Então, a gente precisa ter essa visão. Vamos levar o máximo de pessoas. Estratégias, seja no trabalho, como é o estudo da lição, seja na vizinhança, seja no evangelismo de crianças. Irmãos, Deus ele se responsabiliza pela obra dele. Ele é que dá o crescimento, mas ele só dá o crescimento se a gente fazer. A gente chegou em Itapipoca, só eu e minha família.
E a gente pensou, meu Deus, e agora? E aí, não tem ninguém. Já congregou, já fiz um culto de quarta-feira e de domingo só nós 4. Aí a Celiane orava pelos ofertantes, eu pregava, Celiane cantava, Sueli cantava, e faltava só a Manu ministrar a bênção. Mas depois, Deus foi nos apresentando pessoas. Porque a gente é bambambam? Não. Porque a obra é dele. E ele quer que a gente faça. Faça que eu te capacito, faça que eu te uso. E essa pessoa fala aí, eu me lembrei de um episódio, há uns 10 anos atrás, uma irmã da igreja, eu chamei ela para fazer o evangelismo. Você vem evangelizar hoje, à tarde e tal. Aí ela pegou e disse, não, pastor, não posso vir, não. Aí eu pensei que ela tinha alguma fazer. Não, mas prioriza a obra, querido. Não, pastor, é porque eu não sei evangelizar. Eu não sei evangelizar. Eu disse, não tem... Olha, é desses aí que Deus quer. É porque quando nós não sabemos, o Senhor dá o crescimento, o Senhor ensina. É esses aí que o Senhor quer que venha hoje. Então as pessoas têm a ideia de que ser missionário, né, precisa sair para outro país, precisa ser capacitado, instruído. Para esse ofício, é claro que precisa. Né? É preciso ter investimento. A gente tem algumas informações que são poucos os missionários, né? São pouquíssimos os missionários que estão atuando, e é interessante a gente reforçar essa ideia, né, queridos? E aí, Vinícius Lima, lá no livro Teologia de Missão, ele diz que no Brasil se investe hoje apenas R$1,04 por ano, na média dos crentes da igreja, em missionário. R$1,04. Então, isso é muito pouco, né? Isso é muito pouco. Nós precisamos entender que a missão não é só ir, tem que investir. Né? Tem que investir, tem que doar. Nós estamos em pleno setembro, campanha de missões aí, vento em popa. As igrejas foram conclamadas, os irmãos, a chamar pessoas para o estudo bíblico, né? Curso bíblico, PGs, cultos campais. Então a ideia é que a gente anuncie o reino de Deus para todas aquelas pessoas que a gente possa, mesmo sabendo que elas não estão ali naquele culto campal, mas estão na sua casa ouvindo, e ali vai nascer a semente, vai ter a semente, vai nascer uma planta, né? Então, missão se faz indo. Quem é que tem que ir? Eu. Ah, não é só o pastor Francisco, eu também tenho que ir, eu tenho que estar, né? Então, a ideia é que a igreja ela cumpra esse papel, né, pastor? Verdade. Pode fechar aí. A gente vai finalizar falando desse maravilhoso mês de missões, onde a gente frisamos, porém, todo mês é mês de missões, viu, irmãos? Isso. Todo mês é mês de missões. Eu quero finalizar com essa exortação para os irmãos. Todo mês é mês de ganhar almas. O mês de setembro, é claro, é uma data específica da nossa denominação, onde a gente investe mais pesado e tem uma contribuição. Lembre-se que a gente tem a prática de ser missionário, mas tem também as nossas ofertas, tem campanhas, né, como a desse mês. Então, contribua, ajude. Tem lugares que não dá para você ir, irmão. Tem lugares, tem países que não dá para a gente chegar lá. E como é que vai chegar lá? Através da nossa ajuda, né, da nossa oferta. Né? Tem lugares do Ceará que não dá para você ir, mas através de você dizimar, de você ofertar, a convenção tem condição de colocar um pastor em Itapipoca, tem condição de colocar um pastor em outra cidade para abrir outro projeto. Mas isso só é possível se a gente melhorar a questão nossa fidelidade, nossos dízimos, nossas ofertas. Eu agradeço essa oportunidade maravilhosa, o pastor Altevino nos concedeu, de estar aqui com vocês. Sempre é maravilhoso falar de missões, daquilo que a gente ama fazer, e saiba que Deus quer te usar poderosamente nessa obra. Amém, meu querido. A alegria é toda nossa, que satisfação tê-lo conosco aqui. Sabemos que o Senhor tem feito uma grande obra através da sua vida, da sua família, e nós fazemos votos que continue firme e forte nesta caminhada e que sirva de exemplo, né, para essa nova geração que está vindo aí, uma geração que está cada vez mais centrada naquilo que é digital, tecnológico, e se
usar isso de forma equivocada, isso vai distanciando cada vez mais as pessoas de Jesus. E exemplos como o senhor e outros mais que nós temos na nossa igreja, faz com que pessoas elas entendam a missão, né? Então nós precisamos falar mais de missão na igreja, falar mais de teologia de missão, e é isso que a gente espera. Então, obrigado, meu querido, e eu quero agora me dirigir a você que está aí ainda nos assistindo com alegria. Nós estamos todas as sextas-feiras aqui no canal Promessista Ceará, no YouTube, Facebook. Queremos mais uma vez pedir que você deixe aí o seu like, se inscreva no nosso canal, para que venhamos nos tornar cada vez mais relevante com o conteúdo que apresentamos aqui para você, que recebe aí redondinho na sua casa e com certeza leva para a sua escola bíblica um conteúdo adicional. Nós estamos aqui para operar essa bênção na vida daqueles que nos assistem, amém? Mais uma vez quero agradecer a equipe técnica que nos proporciona esse momento. Que Deus em Cristo abençoe a você e sua família e continue como missionário. É essa a vontade de Deus para todos os que somos, nós que somos cristãos. Em nome de Jesus, Deus abençoe a todos. Tchau, tchau, irmãos e irmãs. Tchau, tchau.